Boa noite, companheiros do Centro Espírita Luz e Verdade. Aqui estamos para mais um vídeo de exposição doutrinária para a palestra online e nós agradecemos a oportunidade que a instituição nos dá de estar fazendo esse estudo que é tão importante para todos nós nesse momento e que nos dá a oportunidade do trabalho no bem, de continuar divulgando a doutrina. Nós vamos estudar essa noite parábola do joio e do trigo, do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 13, 24 a 30. Nós vamos começar com a leitura do trecho da parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio um inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Porém, quando a erva cresceu e deu fruto, então apareceu também o joio. Chegando os servos do dono do campo, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Pois de onde vem o joio? Respondeu-lhes: Homem inimigo é quem fez isso. Os servos continuaram: Queres então que vamos arrancá-lo? Não, respondeu ele, para que não suceda que, tirando o joio, arranquei juntamente com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceiva. E no tempo da ceiva direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para os queimar, mas recolhei o trigo no meu celeiro. Na acepção geral do termo parábola, é uma narrativa que tem por fim transmitir verdades indispensáveis de serem compreendidas. Então, o significado da palavra parábola é exatamente isso, né? Uma comparação desenvolvida em uma história curta, cujos elementos são eventos e fatos da vida cotidiana e na qual se ilustra uma verdade moral ou espiritual. Então a gente já vai vendo aí a sabedoria do Mestre Jesus em utilizar a vida cotidiana, os detalhes, né, a vivência do povo da época para fazer as narrativas sobre os ensinamentos do Cristo, dele, né, do Evangelho de Deus. As parábolas dos Evangelhos são alegorias que contêm preceitos de moral. O emprego contínuo que durante o seu ministério Jesus fez das parábolas tinha por fim esclarecer melhor seus ensinos mediante comparações do que pretendia dizer com o que ocorre na vida comum e com os interesses terrenos. Sugeria assim o mestre figuras e quadros das ocorrências cotidianas para facilitar mais aos seus discípulos, por esse método comparativo, a compreensão das coisas espirituais. Então vejamos lá, né, os símbolos que estão contidos nessa parábola. O campo somos nós, a humanidade. O semeador é Jesus. A semente de trigo, o Evangelho. A erva má, as interpretações cheias de acréscimos de seus textos. E o inimigo, aqueles que as têm lançado de permeio com a legítima doutrina cristã. Então, olha que bacana, né, gente? Esse entendimento da parábola, coisa que naquela época a gente não conseguia compreender o significado desse ensinamento do Mestre Jesus. A doutrina de Jesus
embora de nitidez incomparável, de lógica e clareza sem igual, não podia deixar de sofrer esse processo de adulteração que a tornou esquecida, ignorada e incompreendida das gentes. A religião do bem, objeto de sua missão terrena, de uma simplicidade incomparável, fragmenta-se em dezenas de religiões mais ou menos aparatosas, com sacerdócio organizado, sustentando dogmas ininteligíveis, preconizando e mantendo cultos pagãos, exterioridades grotescas. E a gente viu isso acontecer, né? Jesus trouxe a simplicidade da palavra do Evangelho, aproveitou, né, o cotidiano do povo daquela época para facilitar o entendimento, mas ao longo da história, né, depois que sacrificam o mestre, a árvore do cristianismo foi sendo toda deturpada, a mensagem do evangelho foi traduzida de maneira equivocada, segundo os interesses dos homens daquela época. Foi isso que a gente foi vendo acontecer, a árvore do evangelho sendo destruído, né, o sentido dos ensinamentos do mestre. Mas o Divino Mestre fizera a boa semeadura, pregando e exemplificando, por isso que a palavra dele permanece até hoje, né? Exemplificando o amor entre os homens como condição indispensável ao advento de um clima de entendimento fraterno no mundo. Eis que os supostos herdeiros de seu apostolado, estimulados pelo egoísmo e pelo orgulho, começam a criar questiúnculas e dissensões. E aí a gente vai vendo, né, quanta coisa foi acontecendo com o cristianismo e deturpando o ensinamento do Mestre Jesus, seja por interesse de egoísmo e de orgulho, né, e por interesses de maldade mesmo dos adversários do Cristo. E assim, em nome daquele que for a personificação da tolerância, da bondade, da doçura, séculos por séculos, a discórdia lavra pela terra. Os filhos do mesmo Deus empenham-se em lutas fratricidas e milhares de vítimas sucumbem aos golpes da mais estúpida e feroz odiosidade que há incendiado os corações humanos, né? A gente teve vários episódios que, em nome de Deus, tiveram muitas lutas, muitas mortes, né? A gente sabe, né? As inquisições, as pessoas que foram para a fogueira, né? E outros tantos episódios, né, que a gente viu, e tudo em nome de Deus, do Evangelho, mas tudo equivocado, né? Então, verdadeiro joio no meio do trigo. E aí a gente faz uma pergunta, né? Levanta uma reflexão. Como pôde esse joio nascer e crescer juntamente com o bom trigo, né? Porque aí a gente faz essa pergunta, como é que a doutrina, o que a doutrina traz para nos ajudar a compreender isso? E aí o Rodolfo Caligares, né, traz para a gente, ó, é que segundo a palavra de Jesus, os servos dormiram, olha que interessante, isto é, deixaram de orar e vigiar, permitindo assim que o erro ganhasse raízes. E aí a gente lembra aqui dos espíritos falando, né, nos orientando que o mal, ele é astuto, né, ele é ousado e o bem é tímido. E a gente viu isso acontecer, né, por conta da timidez do bem. O mal criou raízes e avançou e foi deturpando a mensagem do Cristo. E aí, continuando a nossa reflexão em cima dessa questão, né, como pôde esse joio nascer e crescer juntamente com o bom trigo?
né? O joio, ao brotar, e aí ele traz a explicação, e olha, a gente vê a sabedoria de Jesus usando essa simbologia, né? Fazendo essa analogia com o joio, do joio e do trigo, né? Ele diz que o joio ao brotar é muito parecido com o trigo e arrancá-lo antes de estar bem crescido seria inconveniente por motivos óbvios, desculpem. E aí, gente, a gente vê aqui uma coisa muito interessante também. Se a gente olhar o que os espíritos nos falam acerca do espírito, né? Nós vemos que todos nós tivemos um início simples e ignorantes. E ao longo da nossa jornada evolutiva, a gente foi desenvolvendo, né, as sementes do bem e algumas as sementes do mal, porque nós sabemos que nós temos, né, essa semente do bem e do mal em nós. Nós podemos trazer essa reflexão do joio e do trigo, não só para a humanidade como um todo, né? Porque ele diz que o campo é a humanidade, mas nós, enquanto individualidades, nós também somos um campo, né? Onde devemos estar cultivando o bem em nós, esse trigo. E é bastante interessante essa comparação também, porque a gente tem aquela parábola do semeador. Então, ali Jesus fala, né, que a semente foi semeada em cada um tipo de solo, né? Um solo pedregoso, um solo arenoso, um solo que continha espinhos. E a gente aprofundando essa reflexão, nós individualmente, cada um de nós somos um tipo de solo. E a gente precisa despertar. Aliás, está mais do que na hora, nós vamos ver, né? Que nós já chegamos nesse tempo onde está começando a ser feita, porque ela já vem sendo feita ao longo do tempo, né? Mas nós estamos chegando no tempo dessa colheita dessa separação do joio e do trigo, não é? Então ele fala que não dá para arrancar, né, o joio enquanto ele está novo. Por quê? Porque a gente, quando nós estamos no início da nossa caminhada evolutiva, a gente ainda não tem condições de compreensão. Então Deus é sábio, Ele deixa, porque Ele sabe, né, essa necessidade que nós temos também de conviver o joio e o trigo, aqueles que já alcançaram o bem e outros que ainda estão vibrando no mal. Então esse contato entre o joio e o trigo faz com que um aprenda com o outro, né? E isso é de uma sabedoria muito profunda. E continuando aqui, né, falando desse momento da colheita, né, que é um momento também da produção, onde a gente vai estar recolhendo a produção dos frutos. Ele coloca aqui, ó, na hora da produção dos frutos, em que será perfeita a distinção entre ambos, já não haverá perigo de equívoco, olha só. Será ele então atado em feixes para ser queimado, né? E aí a doutrina também nos esclarece isso, né? Que na verdade não vai ser perdido esse joio, mas na verdade ele vai ser repatriado, né? Para outras moradas, porque Jesus disse que na casa de meu pai há muitas moradas, e Deus é um Deus de bondade e misericórdia, Ele é um administrador sábio, claro, né? Porque Ele é o nosso Pai, o nosso Criador, então Ele entende que a gente precisa de tempo para amadurecer e para poder dar bons frutos. E aí a gente tem também outra parábola, né? E tem outros significados profundos naquela fala do mestre, né, da árvore que dá bons frutos, né, tem a parábola da figueira, e são ensinamentos que vai mostrando para a gente que nós estamos todos, né, nós temos um período evolutivo, cada ser, mas a gente precisa trabalhar pela nossa
edificação enquanto semente que também somos cada um de nós, né? E aí ele diz assim, ó, coisa semelhante irá ocorrer com a humanidade. Aproxima-se a época, e aí na verdade essa época já chegou, né, onde a gente está vendo a transição planetária acontecendo. Então nós estamos num momento de agitação, onde a dor e o sofrimento se faz presente, e aqueles que estiverem com a sua fé fortalecida vão conseguir passar por isso com mais propriedade, aproveitando o momento, né? E ele diz, ó, aproxima-se a época em que a Terra deve passar por profundas modificações física e socialmente, a fim de transformar-se num mundo regenerador, mais pacífico e, consequentemente, mais feliz. Então, é a hora de ver, né, quais as árvores que deram bons frutos, não é? É a hora, né, foi feita a semeadura e está na hora da colheita, que é obrigatória para todos nós. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, né? Então, olha aí, né, essa analogia da semeadura também para nós individualmente, enquanto sementes de Deus. Porque nós sabemos que nós temos em nós o joio e o trigo, mas cabe a cada um de nós, né, fazer o quê? Fazer desenvolver a boa semente, que é o trigo, né? E ir tirando o joio de nós mesmos, nos esforçando a cada dia para nos tornarmos pessoas melhores. E aí, né, a gente está caminhando para a finalização. E nós vamos vendo aqui, ó. Quando os tempos forem chegados, e a gente já está vendo que esse tempo chegou, todos os sistemas religiosos que se hajam revelado intolerantes e opressores cairão reduzidos a nada, e todos quantos não se afinem com a nova ordem das coisas conhecerão o fogo da expiação em mundos inferiores. Aí a gente falou das muitas moradas, né? Mas de conformidade com o caráter de cada um. Então, a cada um segundo as suas obras, né? Semeadura livre, colheita obrigatória. Então, cada espírito vai habitar o planeta que estiver de acordo com a sua condição evolutiva, porque ninguém para, né? Ninguém vai ser excluído. Jesus também disse que nenhuma ovelha será perdida. E aí nós vamos vendo esse processo e entendendo essa parábola de Jesus. E ele diz assim, ó, por outro lado, para terminar, né, as almas avessas, quer dizer, aquelas pessoas que são contrárias, né, que não se afinizam com a guerra, com a maldade, ao despotismo, enfim, a tudo quanto tem impedido o estabelecimento da fraternidade cristã entre os homens de todas as pátrias. E aí a gente vê nesse momento que a humanidade inteira está passando por esse processo da pandemia, né? Que na verdade é né? Acorda, vamos lá, gente, vamos, é o remédio amargo que Deus nos dá para que a maioria das consciências possíveis possam despertar, mas infelizmente a gente sabe que aqueles que não despertarem, né, que não acordarem para a prática da fraternidade, né, ó, ele diz, ó, a fraternidade cristã entre os homens de todas as pátrias e de todas as raças, estas hão de merecer o futuro lar terrestre. Então aqueles que alcançarem vão poder habitar nesse novo planeta onde vai predominar o bem. E aqueles que não se afinizarem vão ser repatriados para começar como um dia a Terra começou. Né? A gente, quando começou, era um planeta primitivo, não é isso? E aí ele diz, ó, então esses que vão ser os que vão poder ficar, né, nessa Terra regenerada, né, higienizado em sua aura astral, olha que coisa também importante, né, que o Rodolfo Caligares coloca, e equilibrado em suas condições climáticas, olha gente, e a gente está vendo isso, a mudança, né,
do clima, dos trópicos, do ponto, várias questões que estão acontecendo nesse momento da transição planetária, esses é que vão habitar esse planeta, essa Terra, né, modificada, e gozando finalmente a paz, a doce e alegre paz de há muito prometida às criaturas de boa vontade, né? Jesus disse: bem-aventurados os homens de boa vontade, né? Porque herdarão o reino dos céus, né? Que herdarão essa terra melhorada, modificada. Então, meus amados, não temamos nada que esteja acontecendo, preocupemo-nos conosco, com o que estamos pensando, vamos melhorar a nossa psicosfera, colaborar, né, com a higienização da sintonia do planeta, não é isso? Pensando no bem, vibrando no bem. Não cabe mais aquele discurso, aquela dicotomia, né, entre o que fala e o que faz. O verdadeiro cristão, mais do que nunca, como árvore que é, como semente que é, precisa dar bons frutos, né? O Evangelho já disse aqui, fala disso, né? Que a árvore boa não vai dar maus frutos e nem a árvore má não vai dar bons frutos. Então a hora é essa, né? Agora ninguém consegue mais esconder, né? Nós estamos num momento que todos vão se mostrar, né? As máscaras estão caindo, porque tudo, né? Essa renovação não vai caber mais. Então as pessoas não vão conseguir mais esconder quem são verdadeiramente, porque ele vai começar a mostrar de fato quem ele é, porque o momento é esse, de mostrar a identidade. Nós estamos sendo, como Emmanuel diz numa página, eu acho que é do Pão Nosso, nós estamos sendo constrangidos a servir, a exercitar, a pôr em prática, né, o amor, a caridade, a mensagem do Mestre Jesus. Então, meus amigos, nós agradecemos a Jesus a oportunidade de estarmos vivendo esse momento, embora, né, às vezes nos sentimos angustiados, mas firmes na fé, no Evangelho, na Boa Nova, na doutrina espírita. Então nós temos um sustentáculo. Então, que Jesus nos abençoe e muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, fazendo esse estudo, refletindo sobre a parábola do joio e do trigo. E que todos nós possamos termos essas sementes do trigo cultivadas em nossos corações para podermos continuarmos aqui nesse planeta renovado. Paz e bem a todos.